Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê e hoje a gente trouxe um tema para abrir o programa super atual que eu acho que não tem uma mãe que não esteja se questionando sobre esse assunto. Então, nós vamos falar sobre rotina e alimentação com duas especialistas em cada área. A Fê, que é psicóloga infantil, que sabe muito bem como é que funciona essa questão de rotina com as crianças, e a Aninha, da Bem Leve, que entende tudo sobre alimentação. Então, juntamos essas duas profissionais para tirar todas as dúvidas das mamães. Obrigada por estarem aqui. Fê, eu queria que tu falasse então um pouquinho para nós como é que funciona essa parte assim de justamente nesse momento que estamos vivendo de pandemia, o que mudou na cabeça das crianças, sem rotina, em casa, fome, enfim, conta para nós. Então, né, Mari, a rotina ela acaba colocando a gente numa organização, né, da nossa vida, né? E a criança, para a criança também é essencial, né? Acaba tendo não horários rígidos, mas uma organização para saber o que tem que fazer no dia a dia, né? E a alimentação está inclusa nessa nossa rotina, né? E dentro da questão alimentar, dentro da questão psicológica, a alimentação ela entra como um dos pilares, né? Que a gente sempre enfatiza a importância para os pais, para o desenvolvimento saudável para a criança. Não só saudável na questão alimentar, mas também emocionalmente, né? A alimentação é um dos pilares fisiológicos para o nosso desenvolvimento. Como a alimentação tem o sono, tem a atividade física, né? E na pandemia a gente notou que a alimentação deu uma desregulada com as crianças, né? O excesso de ansiedade fez muitas crianças comerem mais, né? O excesso de crianças acima do peso, né? Junto com a questão do excesso de peso vem a questão da autoimagem que essas crianças e esses adolescentes estão formando. Né? E junto com a alimentação tem esse ideal que essas redes sociais colocam hoje e que a gente fica nessa luta, né? Então os pais também tentam hoje entrar numa alimentação saudável, né, Ana? Até por uma exigência dos filhos em manterem um padrão. Né, não querem engordar ou já sentiram que engordaram e agora estão na luta para emagrecer. E aí começam a querer comidas saudáveis, não querem mais glúten, não querem mais lactose. Então a gente observa assim, o quanto a alimentação e a falta de rotina afetaram no desenvolvimento psicológico, né? Não só na pandemia, isso já é um histórico nosso, né? Sem dúvida. E o Brasil a gente tem políticas públicas muito precárias nesse sentido alimentar, né? Então é algo que a gente tem uma defasagem de ensinar, então é uma luta muito grande não só do nosso ramo da psicologia, mas como também da nutrição, né? De levar uma alimentação mais saudável, né? Um olhar diferente também para as famílias, para que a gente ensine a comer saudável de uma maneira de reeducar, né? Não de uma maneira apenas de cuidar do corpo para a autoimagem, né? É uma que questão de dar certo mesmo, né? Que é uma questão de consequência, né? A Ana pode falar melhor do que eu, mas eu observo que às vezes os pais também entram um pouco nessa preocupação excessiva, né? Então o filho engordou demais, então os pais já falam, ó, filha, tá vendo que já engordou demais? Ó, filha, cuida porque tá comendo demais à noite. Então, isso tudo a gente também tem que cuidar, né? Tomar muito cuidado. Tudo que nós falamos para os nossos filhos, eles acreditam de uma maneira muito fiel, né? Sim. Principalmente nessa primeira infância, né? Verdade. Então, eu sempre falo, por mais que eles tenham muitas dificuldades, se a gente sempre falar, né? Filha, você come tão bem, você gosta tanto de comidas saudáveis, tem tanta comida boa em casa. A gente sempre foca nesse lado mais da positividade, né, da gentileza, né, de conseguir ensinar o filho através de um comportamento mais leve, né, até para que eles não vejam a alimentação como algo muito ruim, né, de eles começarem a entrar nessas noias que a gente fala, né, de ai, não como glúten, não como lactose, não como isso, né, eles entram em muitas rejeições e eles não entendem nem o porquê que eles estão fazendo isso, né? Mas eles sabem que faz mal, porque eles leram em algum lugar, porque alguém, né, mostrou que fez mal para aquela pessoa. Então, esse cuidado, assim, é essencial e também a gente observa que é uma necessidade, né? Cada vez mais a gente tenta orientar os pais, né? Cuide que os seus filhos comem. Né? Dentro de determinados tipos de transtorno, a alimentação é peça-chave no tratamento. Né? Hoje a gente coloca a questão de terapias, a gente coloca a questão de neuro, a gente coloca a questão de psiquiatra e nutrição. Porque a alimentação hoje tem bases científicas o quanto isso influencia na questão emocional. Né? Então, é tudo atrelado, né? A gente anda tudo junto de mãozinha dada, né? Verdade. A gente não anda soltas, né? E eu acho que um trabalho vai agregando no outro, né? Sem dúvida. Aninha, tu trabalha nesse universo da alimentação saudável e viveu realmente isso em casa. Tu tem 2 filhos, né? E oferece, mostra, come saudável e mesmo assim viu eles nessa
questão da alimentação, né? Sim, sim. Lá em casa, por mais que eu tenha o hábito saudável, né? A gente procura sempre mostrar o lado bom da alimentação, né? Eu passei por isso também. Eu tenho 2 filhos, o mais velho, uma ansiedade louca. Claro, imagina. Sem escola, trancado em casa, o que eu vou fazer? Completamente, não sabendo... Sem amigos, né? Sem amigos, sem o convívio do mundo, né? E assim, se viu numa situação que, como a gente estava conversando, né? De questionamento até de coisas, o que vai acontecer, quando que vai voltar ao normal, quando... que a gente não pode nós responder. É difícil, nós não temos essa resposta. Imagina eles perguntando e questionando isso pra gente. Que difícil, hein? E a tendência é a gente confortá-los com comida, né? Né? Então, assim, mãe, tô com vontade de comer um sanduíche. Filho, contadinho, né? Ficou a tarde inteira no computador. Vamos fazer isso? Então, só hoje. Aí hoje vira, né? Vira todos os dias. E assim vai, porque a gente também está fora da rotina. Sim. Né? Quem não é disciplinado, acaba entrando uma bola de neve e a família vai no embalo e que difícil, vira uma bagunça. Muito difícil, porque é bem isso que é como se fosse uma recompensa por eles não terem nada. Eles não têm nada, eles já estão sendo privados do mundo. Tudo. E daí agora eles não podem comer também. Só que daí acaba que o comer é a única coisa que dá prazer para eles. Então, daí, que fazer. Daí vai comendo doce, pizza, lanche, enfim. É aquela coisinha que fica... Como eu fico muito tempo no videogame, muito tempo, já não tem mais aquela atividade física que já não tá gastando, né? Não é um comer por fome, né? Tu vê que é uma necessidade ansiosa, né? Não é mais uma necessidade fisiológica. É automático, assim. E assim, a gente tem... Eu consegui manter uma rotina em casa, né? Tanto de alimentação como de estudo, nós conseguimos, eu e meu marido, né, eu não faço sozinha, claro, né, mas a gente conseguiu colocar um pouquinho de ordem, né, na bagunça. Sim. E agora a gente acredita que, se Deus quiser, as coisas vão melhorar, né? Precisam. E vão voltar, nós vamos voltar aos poucos, né, a nova rotina. E assim, falando um pouco de opções da Bem Leve, temos lanchinhos que seriam bacanas para a mãe ter em casa e oferecer para as crianças. Até os próprios pratos, os meus filhos consomem nossas marmitas, né? Eles têm as preferências deles e gostam muito, assim, até eu trouxe aqui para vocês conhecerem nossas panquecas. A gente consegue fazer nesse mix de panqueca, bolinho, variar, assim, pizza com os salgados, dá de fazer muita coisa que a gente, que nos olhos, assim, um bolo, mas aquele bolo ali é legal, aquele bolo ali é legal de comer. Tem ovo, tem farinhas boas. Sim, eles consomem. Nossa, a coxinha lá em casa... Mas é uma delícia. É uma mesmo. briga. Batata doce com frango e é maravilhosa. E aí tu faz assadinha e não dá pra dizer que não. Sim. Então, show. Assim, é ter opções também, né? E eu acho que vem dos pais também, né? Sem dúvida. A alimentação dos pais, eu acho que influencia muito, né? É a base para os filhos, né? Sem Mostra dúvida. Ali que a gente está comendo bem. Não adianta eu exigir uma coisa que eu não faço. Com certeza. Né? E daí, então... assim, por mais que dê uma vontade, às vezes, de consumir alguma coisa diferente, eles estão vendo todos os dias vocês comerem coisinhas saudáveis, tem opções ali. Sim. Então, assim, uma coisa é lá de vez em quando, né? E agora, quando é todos os dias... Ô, Fê, e me diz uma coisa, existe uma forma de conversar com eles... como abordar isso, como montar uma rotina com eles para que não traumatize, para que não chateie eles ainda mais? A questão da rotina, Mari, ela vem desde cedo, né? A criança tem horário para comer, a criança tem horário para acordar, a criança tem horário para dormir. Então, tudo isso a criança ela já vai sendo condicionada, né? Ela vai aprendendo desde cedo já o horário para fazer certas coisas, né? Então, o horário quando o sol baixa, ela já sabe que é o horário de tomar banho para ir para a cama, né? O horário quando o sol sai, quando o sol está na rua é o horário de brincar. A criança ela vai aprendendo através do dia a dia dela, né? Ela vai assimilando através do que a gente vai apresentando para ela, né? A questão da alimentação, Mari, a gente sempre coloca nessa questão de
quem leva comida para dentro de casa somos nós adultos. Então, esse é o verdade. primeiro ponto. Tudo que é apresentado para a criança é de nossa responsabilidade. A gente tem que, muitas vezes, tirar a criança desse papel, né? De, a criança gosta de Coca-Cola, a criança gosta. A criança foi apresentado para ela, o gosto dela, né? Deu certo com aquele alimento. Então, esse é um cuidado, né? O que a gente leva para dentro de casa? Porque os nossos filhos vão consumir o que tiver dentro de casa, né? E, às vezes, nesse momento de pandemia que eles ficam mais ansiosos, ter alternativas saudáveis ajudou muito os pais. E ir mudando as opções também, Sim, né? Para sim, encantar os sim. olhos, fazer junto, de repente. Sim. Apresentar, né? Mostrar que existem coisas saudáveis e boas, Sim. né? E práticas. Porque Verdade. todo mundo E diz, às vezes não não- tenho tempo, não quero, preguiça, Demora né? muito, eu tô na correria, aí acabo indo no supermercado, comprando caixa de pizza, sei lá, aquelas porcaria tudo, e aí deixa lá as crianças, coitadas, não é o que tem, né? E às vezes muitas explicações assim que são dadas na hora da alimentação também, né, Mari? Às vezes a criança, quando ela está se formando, a gente tem que dar informações que sejam de aprendizado, né? Às vezes a gente sente que a criança tem certas rejeições por certas palavras, né? Ai, nunca gostou de batata doce. Mas às vezes tu dá aqueles chips ali, tu não falar que naquele momento é batata doce, alguns pais às vezes falam, né? Ah, a gente vai estar enganando. Não, tu pode depois em outro momento dizer, olha, filha, né? A gente apresenta a comida de determinadas maneiras, tem um alimento que a gente faz cozido, tem um alimento que é cru, tem um alimento que é assado, e às vezes a gente pode gostar de um alimento cru e não gostar de assado. Né? Então, dar essas opções, apresentar para a criança novidades, sem muitas apresentações, né? Se a gente vê que a criança já tem determinadas restrições, né? As opções, elas podem dar de uma maneira bem na brincadeira, trazer uma boneca junto, né? A questão alimentar na infância é muito gostosa de trabalhar, né? Sim. E eu acho que é aí que a gente molda os adultos também, Sim, né? sim, Eu isso acho, exatamente. eu acho esse tema, alimentação na infância, muito importante, porque é aí que tu te traumatiza com alimentos, que tu diz, não, eu não como isso, não como aquilo, e às vezes tu nem sabe o sabor direito lá na vida adulta. É aí que tu pega o gosto Sim. por outras coisas que os pais levaram a Os Coca-Cola, o leite hábitos, né? condensado. Sim. Os hábitos Então eu vêm. acho a infância o momento assim, ó, principal. Se tivesse Sim. que então, por isso que eu faço bem certinho com a Martina, porque eu não quero que ela sofra com isso. Então, assim, a gente sempre tem lanchinho. Ela adora panqueca saudável, ela adora, essa coxinha maravilhosa, é deliciosa. Então, assim, ela já se acostumou com os alimentos, sabe? Então, mas isso é porque eu tenho em casa e eu ofereço. É muito difícil, a gente sabe que é a rotina, muito trabalho para todo mundo, mas eu acho que quando a gente se esforça um pouquinho, marido, todo mundo Sim, pega sim, junto, sim. eu acho que o resultado Eu é acho tão que bom, né? Eu acho muito importante isso. E eu acho importante também mostrar, comparar. Pegar o que eu faço muito, né? Assim, mãe, por que que isso é ruim? Eu mostro os ingredientes. Você quer ver como que isso é ruim? Como isso faz mal? Então, a gente procura mostrar e explicar o porquê. Não simplesmente empurrar, esconder, botar, né? E eles fazem a escolha, porque eles vão chegar a um ponto que eles vão ter que fazer as escolhas deles. Verdade. Conversar, né? Acho que é o ponto eu acho que é principal. a melhor saída. E os filhos vêm para nos tornar pessoas melhores, Sim. né, gente? É não verdade, adianta, eu né? digo, é uma opção pra gente melhorar também, né? Os nossos hábitos, sim, eles fazem a gente sim, mudar, eles nos ensinam sim. muita coisa. A gente sempre acredita que é nós que estamos ali ensinando eles, né? Mas é A uma gente aprende educação, muito mais. É de mão dupla, pra né? evoluir, É uma troca. Muito legal. Meninas, adorei. Muita já? informação. Passou rápido, foi muito gostoso. A gente falou de comida, de educação, coisas que a gente adora. Obrigada pelas contribuições. Tenho certeza que você que está nos assistindo também aprendeu muito e coloque em prática todas as dicas que a gente deu. Obrigada, meninas. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, Mari. Você conhece a Dr. Kids? A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. E ainda falando sobre esse tema rotina, Fê, queria que tu falasse para nós mais um pouquinho a respeito da rotina, mas em outras partes da vida da criança. O sono, atividade física, o que tu pode agregar para nós, para a gente entender o
quanto é importante a rotina na vida deles? Ótimo, Mari. A rotina ela ajuda na organização da criança, até para a criança saber o momento que ela pode fazer as coisas, né? Igual a gente, né, Mari? A gente tem uma organização na nossa rotina para a gente saber os momentos de executar determinadas atividades. A criança, desde cedo, ela já tem a rotina dela estabelecida, né? Imposta muitas vezes pela necessidade da rotina e também pela necessidade dos pais, né? Sim. Em terem uma rotina para lidar com a criança, né? Isso desde quando a criança amamenta até quando a criança vai para a escola, né? O horário de levar para a aula, o horário de tomar, né? De almoçar na escola, o horário do soninho, o horário da brincadeira, o horário de papai ir buscar para a escola, né? Na escola, chega em casa o horário do banho, o horário da janta. Então, se a gente for, né, observar, desde quando a criança nasce, a gente já estabelece uma rotina, né? Por quê? É necessário a gente saber o momento de fazer as coisas, né? O nosso corpo, com a organização, ele executa muito melhor as atividades. E a gente começa a observar que desde cedo começa a fazer isso, né, Mari? A gente começa a ver que a criança vai crescendo e já vai entendendo da sua própria rotina. Verdade. Então, às vezes a criança... E é lindo de ver, né? O sol baixa, a criança pede para tomar banho, né? Depois do almoço, a criança já sabe que é horário de tirar um soninho, né? Então, a criança começa já a cuidar da própria rotina dela, né? E isso ajuda para a criança desenvolver hábitos também mais saudáveis, né? O horário da atividade física, o horário do soninho da tarde, do soninho da noite, né? O horário de poder ver um pouquinho de eletrônico, de brincar um pouquinho. Sim. Então, a criança começa a entender também que ela tem horário para tudo, mas que tem horários estabelecidos para ela poder dar conta de fazer tudo também. Verdade. Né? Às vezes a criança já pede, né? Ah, mamãe, depois de eu fazer isso, eu posso fazer um pouquinho disso? Porque ela já entende que primeiro ela tem que fazer, né, determinada atividade para depois fazer outra. Né? E o sono, ele é estabelecido dentro da nossa rotina mesmo, né? A gente não coloca o sono como algo fora, né? Porque a gente tem horário para dormir e horário para acordar. E o nosso cérebro, ele se modifica com repetição. Então, quando a gente começa a dormir e acordar todos os dias, a gente condiciona o nosso corpo a isso, né? Como é engraçado, né? Nós adultos, às vezes, a gente tem fala horário, assim, meu corpo é como se fosse um reloginho despertador, e é verdade. O tal relógio biológico, né? O relógio biológico, a criança é igual. acostuma. Eu sou o exemplo disso ali na minha casa. Eu sempre me acordo no mesmo horário e a Martina também. E não tem um barulho, não tem nada que aconteça, é simplesmente o corpo mesmo. O corpo, ele vai se acostumando, né? A partir do momento que o cérebro se modifica com determinadas repetições, ele assimila aquilo ali e vira um hábito. Né? Então, a gente acaba criando hábitos também, né? A gente tem que cuidar, porque junto com esses hábitos saudáveis, pode entrar os hábitos que não são muito agradáveis também, aí né, que é Mari? o que a gente tem que estar super ligado e atento, assim, para que nessa rotina... Eu sou uma apaixonada por rotina. Eu vivo baseada na rotina. E a minha filha, ela, consequentemente, também se acostumou com rotina. E aí o grande mistério, a grande dificuldade é a jogada da vez. Saber colocar dentro dessa rotina coisas saudáveis, porque senão aí a gente perde o jogo, né, Fê? E uma das questões muito legais, Mari, é o momento de família, né? O momento que vocês vão brincar com aquela criança, né? Eu nunca explico a questão da quantidade de tempo, né? Às vezes os pais falam que estão cansados, que não tem muito tempo, mas é a qualidade do tempo que tu vai passar com essa criança. Então, se tu se empenhar 5 minutos do teu dia para brincar com a criança, não é para muitas vezes, né, ficar observando, é para estar ali interagindo, jogada no chão, brincando com a criança, né, apresentando uma brincadeira da tua época para o teu filho. Esses momentos vale muito mais do que passar o dia inteiro, né? E a gente aprende muita coisa com a criança. Então, são nessas trocas que a gente vai mostrando e vai aprendendo com os nossos filhos também, né? É um aprendizado mútuo, né, Mari? Verdade. E assim, tem alguma dica para organizar a rotina? Vai conforme cada família, vai conforme cada necessidade, o horário que um trabalha, que a mãe, que o pai, isso daí... Cada família monta a sua rotina. Isso. A gente sempre deixa bem livre, né, Mário? Eu nunca trabalho com a rigidez, né? Tem que ser naquele horário, né? Porque rotina a gente já pensa, puxa, é rígido. Não, tem que dormir 8 horas, né? Sim. Tem que acordar às 7. Não, a gente adapta conforme cada família, né? E
Claro que tem horários estabelecidos dentro de uma média, né? Uma criança de 0 a 3 anos tem que dormir, né, no mínimo 12 horas. Então, esses parâmetros a gente passa para a família, mas a família tenta adequar dentro da realidade de cada um, né? A gente não estabelece, não deixa nada rígido, né? Sempre algo muito leve, para que seja gostoso para a família executar. Exatamente. Adorei, meu amor. Obrigada. Bora colocar rotina na sua vida também? Espero que você tenha gostado das dicas e entendido o quão importante é a rotina para a sua vida, para a vida do seu filho e de toda a sua família. Obrigada, até a próxima. Até, fico à disposição. Obrigada. Quando uma mulher procura um consultório médico, o que ela mais deseja? Segurança, conforto e informação. E hoje você vai entender por que o atendimento da Urogine é diferenciado. Nosso atendimento inclui todas as fases da vida da mulher, desde a primeira consulta ginecológica na adolescência, as consultas ginecológicas de rotina anual, para as gravidinhas do pré-natal, as mulheres climatéricas e a menopausa, incluindo as queixas urinárias, diminuição da libido, tudo isso numa estrutura moderna e aconchegante. A minha paixão pela ginecologia e obstetrícia tem 30 anos. Temos catalogadas 12 mil pacientes, 4 mil nascimentos e inúmeras cirurgias ginecológicas. Acompanhe nossas redes sociais com muitas dicas, novidades e informação. Procure @Urogine. Nós estamos no mês de novembro e nós sabemos que esse mês é dedicado aos prematurinhos. E eu trouxe aqui uma pessoa que sabe demais sobre esse assunto, que conhece eles tão bem, que é a Sol, nossa enfermeira, consultora de amamentação. Bem-vinda novamente, Sol. Obrigada, Mari. Queria então falar um pouquinho sobre esses pequeninos e a relação entre a amamentação. Fica mais difícil, Sol? Às vezes não tem como, né? Colocar eles ali naquela primeira hora para mamar. E daí como é que funciona esse trabalho da enfermagem e todo mundo que está lá dentro de uma UTI neonatal para auxiliar eles nessa primeira alimentação? Então, Mari, assim, ó, a amamentação dos prematuros é difícil para ambas as partes, né? Primeiro que se é um prematuro extremo mesmo, tipo 26, 27 semanas, a gente tenta fazer a colostroterapia, né, que tira um colostrozinho da mãe, vai lá, passa na bochechinha, no lado do outro, na língua, embaixo da língua. É assim que a gente vai fazendo a colostroterapia, porque esse bebê, muitas das vezes, ele não consegue deglutir, porque está entubado, né? Está em ventilação mecânica, mas qualquer pouquinho de colostro que a gente vai lá e passa na bochechinha, isso a gente já está administrando um anticorpo para o bebê, né? E a colostroterapia é muito importante para eles. Geralmente eles ficam com sondinha, que é uma sonda gástrica, e a partir do momento que a equipe médica libera o leitinho por gavagem, que a gente chama, que é via sonda, é uma sondinha que muitas das vezes passa na boquinha e vai até o estômago, depois quando ele amadurece um pouquinho mais, a gente passa no narizinho e desce até o estômago e ele vai se alimentando. A gente tem a fono, que daí vai fazendo o estímulo com ele de sucção e tal, e aí geralmente elas nos passam, né? Olha, agora é hora de começar a sucção não nutritiva, na hora que ele está recebendo leitinho. Para que isso aconteça, a gente tem que dar muito suporte para a mãe, né? Porque ter um filho em uma UTI não é fácil, né? Então, essa mãe precisa de um grande suporte psicológico. O profissional, ele tem que ser muito amoroso, ele tem que ter muita paciência, ele tem que estar ali dizendo, eu estou aqui para te ajudar, né?
E a gente tem que mostrar para aqueles pais, porque não é só a mãe que sofre com isso, é o casal. Sem dúvida. Né? O pai sofre tanto quanto, assim. Eu sempre passo para a equipe, assim, né? Vamos ter muita paciência em conversar, explicar. Eles vão fazer 1000 perguntas para todos os funcionários, porque eles querem... Ouvir a opinião de todo mundo. E aí a gente não pode estar trocando opinião, né? Porque... Não, mas um me falou isso, outro me falou aquilo. Porque é bem complicado, porque é um casal que está com o emocional muito abalado. Nossa. Né? E aí a gente precisa o quê? Estimular essa mãe, a dizer para ela tome bastante líquido, se alimente, durma. Ontem à noite a gente ainda teve um exemplo disso, que a gente está com o bebê há um tempinho já, e a mãe já conseguiu fazer a colossoterapia, já conseguiu fazer com que esse bebê recebesse um pouco de volume, depois regrediu, aí ficou sem dieta, e aí ontem, agora o bebê começou a dar uma melhorada. Ontem eu sentei com os dois, porque o pai mesmo veio me pedir, olha, dá um chacoalhão nela e vê se ela começa a comer melhor e tomar mais leite. É muito difícil. E aí eu disse, olha, vai para casa, descansa, ele já não está mais tão grave, né? Vai cuidar de você, por quê? Porque você precisa, nesse momento, produzir o teu leitinho para que a gente possa dar para esse neném. E daí me explica uma coisa, esse leite, ele é ordenhado dela, até porque se todo o tempo que o bebê fica dentro da UTI, a mãe não fizer o estímulo, quando o bebê sai, daí não tem mais leite. Exatamente, mas elas são orientadas e a gente está ali na pojadura, a gente faz massagem, a gente ordenha. E aí tem, o UTI NEO não é só prematuro, né? Esse mês a gente fala dos prematuros, mas a UTI NEO, ela envolve tanto os prematuros quanto os bebês a termos. Sim. Mas o bebê prematuro, a mãe fica com a gente muito mais tempo. Então essa mãe, ela precisa muito mais de estímulo, de incentivo, muito mais amor, sabe? E a gente está ali com ela, e depois que o bebê começa a ir no peito, aí a gente faz a translactação, que é uma sondinha que vai lá no peito, para esse bebê pegar um volume maior, entender o que ele tem que fazer, né? E aí vai a sondinha, o leitinho da mãe, e ele vai começar a aprender a sugar e vai extraindo aquele leitinho. E, por incrível que pareça, assim, ó, a alegria da mãe é tão grande, a liberação de ocitocina é tão grande. Deve jorrar leite pela maternidade. Ela começa a aumentar a produção e vai. Coisa linda, Sol. E geralmente eles vão para casa com seio materno exclusivo. Claro, toda regra tem sua exceção, Lógico. né? Tem muitas mães que ficam muito mais abaladas e esse programa de aumentar a produção, às vezes, é um processo longo, né? Mas é um processo que vale muito a pena investir e vale muito a pena o incentivo que a gente dá, porque as mães saem muito agradecidas. Imagina. E o bebê vai recebendo o que é de mais importante para a vida dele. Verdade. Né? Isso é muito importante. E como é importante estar em um lugar onde todo mundo fala a mesma língua, que é incentivar a amamentação. Porque se essa mãe não tem essa orientação, não tem apoio de um profissional, como que ela vai deixar o filho dentro de uma UTI e ir para casa fazer uma ordenha sozinha, com que estímulo, como que o corpo dela vai produzir um leite, se ela não tem o maior estímulo que é a sucção. Então aí perde... Muitas das vezes ela ordenha na beira do leito. Sim, porque ela está vendo o bebê. E aí a gente armazena esse leite, fica armazenado 12 horas com a gente, para que durante essas 12 horas esse bebê receba esse leite. E aí é muito importante, assim, porque daí a mãe vai nos horários, o qual muitas das vezes ela consegue ordenhar o leitinho para as 24 horas. Que legal. Porque, por exemplo, ela ordenha às 8 da manhã. Né? O que ordenha às 8, a gente dá às 11, aí ela vai, aí chega lá pelas 2 da tarde, ela consegue ordenhar um volume maior. Aquele volume vai durar até as 2 da manhã. Que legal. Aí, às 17, ela consegue ordenhar até às 5 da manhã.
entende? E aí ela vai para casa, dorme, descansa, se alimenta. Porque é necessário isso também, né, Sol? Muito. Porque ela tem que ter estrutura, porque logo, se Deus quiser e toda a equipe junto, esse bebê vai receber alta. E aí o precisa emocional... de uma mãe saudável. Se a mãe não se cuidou durante esse período, como é que vai dar conta depois em casa com o bebezinho, né? Exatamente. Nossa, mas eu acho, assim, a importância de ter ajuda de um profissional qualificado nesse período faz toda a diferença, porque são essas orientações que vão levar a mãe num resultado positivo de conseguir receber a alta amamentando o bebezinho. Com certeza. Sol, que lindo, que bacana. Mais uma vez eu queria te parabenizar por essa escolha que você fez de trabalhar com amamentação, que é algo tão incrível, que a gente sabe que tu tens uma paixão que eu nunca vi igual, e tu faz com tanto amor, e por isso que tantas mães conseguem amamentar. Eu sou um caso, eu sempre falo, eu acho que eu vou falar a vida inteira, porque se não encontra uma parceria, um profissional qualificado nesse momento, não é possível, Sol. Obrigada por tudo mais uma vez. Mari, e eu sempre digo, só mais uma palavrinha, que o profissional ele tem que realmente amar aquilo. Porque a gente está lidando com altos e baixos de hormônios e que essa mãe precisa. Verdade. Obrigada, meu amor. Até a Eu que próxima. agradeço. Você conhece a Dr. Kids? A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Agora nós vamos aprender a fazer uma escovação perfeita nos dentinhos do bebê, que a nossa odontopediatra trouxe para a gente olhar e executar em casa. Thalita, bem-vinda novamente. Então, explica pra gente como que a gente tem que pegar o bebê, posicionar, como é que é o movimento e que idade que a gente está falando desse bebê, né? Sim. Obrigada mais uma vez de estar aqui. É uma das perguntas mais frequentes, eu acho que é um período mais do dia, assim, mais estressante para alguns pais, que é o momento da escovação, da higienização. Normalmente as crianças não têm muito hábito, dependendo da fase já viram um pouquinho de estresse, de muito choro. Então, por isso que a escovação já antes do nascimento, vamos dizer assim, a higienização antes do nascimento do primeiro dentinho, e ela já tendo esse hábito desde o primeiro, facilita, né? Vai facilitar muito, que como tomar banho, trocar de roupa, tomar medicação, é um hábito. Sim. A escovação é um hábito e deve ser realizada, porque através dessa escovação que nós vamos evitar já várias consequências de desenvolvimento de cárie, de inflamação da gengiva e outras doenças que podem ser ocasionadas pela falta de escovação. Então, assim, um bebê, uma criança que tem dentinho, ela pode ter cárie naquele dentinho, sim. Sim, eu tenho caso de pacientes de 6, 7 meses que já tem presença de cárie. Imagina! Então, que poderia ser evitado com a remoção da placa bacteriana que fica em volta do dente. Olha só, então assim, o leite materno, a alimentação, tudo que o bebê consome fica ali, se não é higienizado, vem a cárie, que nem acontece no dente de um adulto. Isso mesmo. Porque o dente já é uma casa, vamos dizer assim. E a boca já tem grande quantidade de bactéria. E a única coisa que a cárie precisa para evoluir é do quê? É de alimentação e da casa. Então, tudo que a criança come, assim como nós adultos, vai gerando a placa bacteriana que vai aderindo no dente. E essa placa, ela só é removida com o quê? Com atrito, com a escovação. E independente se vai ter... a escovação com muito creme dental ou pouco creme dental, o que vai remover mesmo é as cerdas ali da escova. Por isso que deve ser uma escova macia
E a dedeira nos primeiros dentes não é recomendada, porque ela não é escova. Entendi, olha só que bacana. E assim, eu já escutei casos de uma criança com 3, 4 anos, ela teve que retirar os dentinhos da frente, porque eles estavam todos com cárie. A mãe fez a escovação, porém, ela usou creme dental sem flúor. Isso procede? Realmente é assim que acontece? Pode acontecer? Pode acontecer. São vários fatores, até mesmo que flúor sem flúor é uma grande polêmica. Mas o que nós, odontopediatras e a Associação Brasileira recomenda é o uso de flúor. O que vai fazer mal é o que? É a quantidade. O excesso, né? O excesso. Se eu usar um creme dental e não fizer a movimentação correta, não fizer a higienização correta, relacionada também à alimentação, isso vai desenvolver e tem para desenvolver para a doença da cárie. E essa cárie, ela destrói muito rápido. Em questões assim de 6 meses, 8 meses, tem chance já de chegar no canal e ter que tratar canal. Em um ano e meio, a gente ter a perda desse dente. Então, é uma série de consequências que pode ser evitadas com o hábito desde de bebezinho. Olha só. Então, mostra para nós como que as mães devem proceder nessa questão de higienizar os dentinhos. Isso. Vamos simular por etapas, por idades, tá? Normalmente, quando está na primeira fase do nascimento dos primeiros dentinhos, até 1 ano e meio, que já tem a formação já de praticamente dos 10 dentes, dos dentes de leite, nessa fase que ele é bem pequenininho, sempre tentar o auxílio de 2 pessoas, vamos dizer assim, que é mais confortável, o pai e a mãe, de deixar já o bebezinho nessa posição, tá? Sempre segurar o queixo e escovar e higienizar. Por que essa posição? Porque o bebê, na mesma posição que nós de fazer a escovação, nós vamos ter a coordenação motora melhor, que seria como se nós mesmos estivéssemos higienizando nossos dentes. Que bacana. Então, não fica aquela luta de estar em frente e a criança vira, se mexe. Então, nessa posição, lógico que o bebezinho primeiro mais deitadinho, ser mais confortável, e assim que vai crescendo, até os 3, 4 anos, sempre entre as pernas, segurando a mãozinha, cabecinha para trás, e eu vou conseguir escovar, os pais vão conseguir higienizar, como se estivesse escovando o próprio dente. Então, isso nós temos até um tato de sentir que está escovando bem toda a área. Após a escovação, também está conseguindo o quê? De estar passando o fio dental, e eu consegui, de estar passando o fio dental, certo? Na mesma forma que estaria passando no seu próprio dente. Então, tem uma facilidade bem, bem melhor. E transformar esse momento num momento mais lúdico, um momento mais divertido, de estar sempre conversando com a criança, pode ser no banho, eu falo pelo menos uma escovação do dia, pode ser no banho, ali de interagindo. E precisa colocar água para o bebê fazer o enxágue? Ele pode engolir? Como é que faz? Aí que tá. Até os 3 anos, a criança não consegue fazer cuspir, o movimento de cuspir. Pode ser que antes até que consiga, mas antes disso não. Por isso que a quantidade de creme dental deve ser mínima, tá? Até os 3 anos, até a criança não conseguir cuspir, é a metadezinha de um grãozinho de arroz. É só uma sujeirinha mesmo ali, que vai ter a quantidade do detergente, do espumante que tem no creme dental, com a quantidade de flúor, mas o que vai remover mesmo é o movimento da escova. Mas é por isso que é um pouquinho. Nem naquelas propagandas do creme dental que pega a escova toda assim, não. Nós adultos também... é para vender creme dental. Para vender creme dental. Mas para nós adultos, a quantidade é de um grão de ervilha, ao menos com um grão de ervilha. Não assim, existe é bem a necessidade de encher? Não. Então, de uma criança até conseguir cuspir, é metade de um grão de arroz. Até os 4 anos, é 1 grão de arroz. E dos 4 ou 6 anos em diante, é 1 grãozinho de ervilha. Olha só. Então, é bem, bem pouquinho mesmo. E assim, sempre perguntam, o creme dental pode ser infantil? A partir de que idade já pode usar o da família inteira, para não ter que ter outros gastos com creme dental, enfim. Da criança, tem que ser com flúor acima de 1.100 ppm. O nós de adultos tem acima de 1.500, então a diferença é bem pouca.
Só que o de adulto tem muito mentol, então é onde que gera aquele desconforto, enfim. Mas a partir de ali dos 3, 4 anos já pode usar o mesmo creme dental que os pais utilizam. Entendi. Antes disso é melhor usar aqueles mais voltados para criança, com sabor, com cheirinho, que daí eu acho que fica mais fácil também, né? Fica, já lembra um pouquinho do cheirinho mais adocicado, que é onde fica mais fácil de estar fazendo, criar esse hábito e ser um hábito mais divertido. Sim, é isso, assim, sabe, como você falou. Eu acostumei a Martina desde cedo, ela gosta, nunca... Mas a gente sabe que tem crianças que correm, que não gostam, então tem que fazer uma brincadeira, tem que, né, às vezes uma escovação, como você sugeriu, no banco, daí a criança está ali entretida. A gente tem que achar técnicas, mas o importante é que se faça essa higienização e cuide dos dentinhos para evitar futuros problemas, né? Sim. E o que eu sempre brinco no consultório é que tem uma musiquinha, que é uma forma bem fácil, tanto dos pais quanto das crianças gravarem, tá? Que na parte da frente e na parte de dentro é sempre bolinha da escovação do movimento circulares de bolinha. Então, sempre cantava a criança, bolinha, 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 e isso vai gerando mais uma forma mais lúdica. Sempre tá brincando, tá dançando, para aquilo ser mais divertido. E em cima do dente, que eu sempre falo que é o trenzinho. Então, o trem vai e volta, vai e volta. Então, esse movimento, junto com a quantidade de creme dental, certo, após as refeições e principalmente antes de dormir, não existe deixar a criança dormir sem escovar os dentes, até após a mamadeira. Eu sei que, vou acordar a criança, tomar uma mamadeira ali, que não é para tomar antes de dormir, mas sempre com a boca já higienizada e com os movimentos corretos. Porque esse período ali que nós vamos ter da criança dormindo de 6, 8, 10 horas, já é um período muito extenso e onde a cárie se instala. Olha só, que bacana. Amei todas as dicas, adorei aprender, vou fazer assim direitinho, realmente não fazia assim com ela. Agora, acredito que com ela sentadinha assim fica mais fácil para eu imitar os movimentos que eu faço. Amei. Espero que você que está nos assistindo também tenha gostado e coloque em prática as dicas que a nossa odonto deu. Obrigada, querida. Até a próxima. Obrigada, até a próxima e tchau, tchau. Quando uma mulher procura um consultório médico, o que ela mais deseja? Segurança, conforto e informação. E hoje você vai entender por que o atendimento da Urogine é diferenciado. Nosso atendimento inclui todas as fases da vida da mulher, desde a primeira consulta ginecológica na adolescência, as consultas ginecológicas de rotina anual, para as gravidinhas do pré-natal, as mulheres climatéricas e a menopausa, incluindo as queixas urinárias, diminuição da libido, tudo isso numa estrutura moderna e aconchegante. A minha paixão pela ginecologia e obstetrícia tem 30 anos. Temos catalogadas 12 mil pacientes, 4 mil nascimentos e inúmeras cirurgias ginecológicas. Acompanhe nossas redes sociais com muitas dicas, novidades e informação. Procure @Urogine. Depois que a mulher ganha bebê, será que é necessário procurar uma fisioterapeuta pélvica? É isso que nós vamos saber, porque a sua dúvida é minha também, e por isso eu trouxe a Lid. Bem-vinda, Lid, nossa fisioterapeuta pélvica, que sabe tudo sobre o corpo da mulher, o que funciona, o que precisa, o que não precisa fazer. Então, é isso que eu queria entender. A gente faz um acompanhamento antes de estar grávida, durante a gestação, e aí depois que ganha o bebê, a gente vai, faz uma consulta com o fisioterapeuta, não precisa mais, nunca mais eu volto, como é que funciona? Ok. Não, Mari, é extremamente importante no pós-parto também uma avaliação com fisioterapeuta pélvica. Por quê? A gente passou aqueles 9 meses, né, com diversas transformações no corpo, esse bebê nasceu e independente da via de parto, a gente precisa avaliar para ver como esse corpo está.
para a gente ver como o assoalho pélvico, que é toda essa região aqui da pelve, do períneo da mulher, como ele está depois de ter nascido essa criança. Tá? Essa consulta, ela é importante que aconteça entre 30 e 40 dias depois do parto. A gente não costuma orientar tão cedo, porque a mulher está naquele processo todo de puerpério, que você sabe como é, amamentação, de fazer a conexão com o bebê. Então, a gente espera esse início ali, esse primeiro mês, e depois a gente agenda, para a gente poder prescrever qual é o próximo passo, para dizer o que esse corpo realmente precisa agora, que exercício que é importante fazer, que exercício não é indicado fazer, por isso. Entendi, porque assim, todo esse acompanhamento, a gestação, pode te trazer novos hábitos. Por exemplo, eu era sedentária, sou sedentária, aí engravido, se eu engravidar de novo, né, que não tá nos planos ainda, mas Deus que sabe. E aí, se eu engravido, vou sentir essa necessidade de te procurar por tudo que eu já entendi que faz bem para o corpo, e daí crio esse hábito de fazer os exercícios contigo, e aí depois que eu ganho o bebê eu não faço mais. Acho que daí o corpo já está acostumado com o movimento, com esse cuidado, com esses exercícios, e aí eu acho que realmente é um hábito que fica depois da gestação, para procurar um profissional, para deixar o corpo sempre em movimento, porque eu acredito que seja dessa forma a forma mais eficiente para tudo, porque a gente vai estar amamentando, coluna, então assim, tem um suporte para essa questão também? Tem. E o diferencial todo, Mari, é que muitas vezes esse bebê nasce e essa mulher, ela tem aquela busca incessante pelo corpo de antes, né? E o corpo não será como de antes, nunca óbvio. É, né, obviamente, mas ela não sabe que atividade buscar, que exercício fazer e se ela já está com o corpo pronto para fazer determinadas atividades. Então, é muito comum uma puérpera, né, a mulher que acabou de ter bebê, ela quer emagrecer. Essa mulher, ela opta por correr. A gente sabe hoje que a corrida é uma atividade com impacto. E atividade com impacto também nessa região do assoalho pélvico, né? Cada vez que a gente corre, esse assoalho, ele sobe e desce. Eu tô aqui fazendo junto contigo, assim. Exato, e esse assoalho, ele sobe e desce. E esse assoalho pélvico, ele acabou de ficar 9 meses sustentando um bebê. Muitas vezes ele está fraco, muitas vezes ele sofreu um mecanismo de trauma do parto. Então, corrida não será bem indicada no pós-parto imediato. E é o que a maioria das mulheres opta por fazer, porque a gente tem um resultado um pouco mais rápido. Sim, queima mais caloria e emagrece. E a nossa avaliação de pós-parto, ela é justamente para isso, para nortear, para olhar como está o seu corpo, apresentar para você a nova Mari, né? Responder as novas dúvidas, as novas queixas e orientar nessa nova fase o que é melhor fazer e o que não é. Ô, Lídia, a gente ouve muito falar em diástase. O que é diástase? Explica pra gente, porque toda mulher fala sobre diástase. E principalmente no pós-parto é o temor, né? A diástase é o afastamento dos músculos que a gente tem na barriga. A gente chegou a comentar um pouquinho sobre ela no programa anterior, até assistam, que na gestação é comum esses músculos se afastarem e é necessário para que esse bebê cresça, tá? Só que o bebê, ele nasce e esses músculos, eles se mantêm ainda levemente afastados e requer um certo 2 anos depois afastados. Não. E requer um tempo para que eles voltem à posição inicial. O cuidado que a gente tem que ter é qual? O exercício, quando mal indicado, mal realizado, ele promove o afastamento maior desses músculos. Olha, perigoso? Perigoso. Então, o bebê, ele nasce, a mulher, ela tem aquela protuberância na barriga, ela quer perder essa barriga e ela resolve realizar, por exemplo, o abdominal tradicional. O abdominal tradicional, ele faz o quê? Ele aumenta a pressão na região da barriga e ele faz com que essa diástase aumente ainda mais. Então, ele não é indicado no pós-parto para a grande maioria das mulheres. Por isso que eu falo, sabe, internet, falta de informação, isso é um perigo, porque acho que tá lá arrasando, morrendo de dor, fazendo abdominal e tá estragando tudo, Lídia. Existem os programas online hoje, né, e eles são vendidos por causa da praticidade, você, mamãe, faz em casa, mas a pessoa não te conhece e para alguma mulher, quando vê esse programa, ele pode ser efetivo, mas para a grande maioria não é.
E não somente a questão do abdominal tradicional, a questão das atividades com impacto, a questão das atividades num nível muito intenso. A gente tem que lembrar sempre que a mulher que amamenta, é interessante que ela trabalhe num nível de intensidade de exercício não tão intenso, porque a gente tem uma produção de leite, né? E isso tudo a gente trabalha na avaliação pós-parto. Então, não é um fator que a gente responde, que a gente orienta, são diversos fatores. Outra coisa que é bastante comum na consulta de pós-parto, relação sexual. Quando já posso fazer? É normal sentir dor? Não é normal sentir dor? A gente sabe que a mulher no pós-parto, ela tem uma diminuição da lubrificação. A gente orienta quanto a isso também, a se conhecer, a saber o que é normal e o que não é, para que tenha também uma vida sexual com qualidade e sem queixas de dor. Que é muito comum, né? Que é muito comum. É muito comum tu ver a mulher ganhou o bebê, ela não sente vontade, ela tem que se obrigar, e isso também é bem complicado, né? Porque já se fala muito nisso. Imagina, tu ganhou o bebê e tá morrendo lá de vontade, de tesão, abandona a cria para ir atrás de relação. Seria complicado? Então, assim, o corpo é sábio. Exatamente. Então, foi tudo planejado certinho, porque o pós-parto é para cuidar da cria. Exato. E o homem tem que entender isso também, né, Lid? E daí, às vezes, as mulheres acabam fazendo por pressão, sentem dor, não sentem prazer, e daí acho que é um momento ótimo para conversar contigo também sobre esse assunto, né? É o momento que a gente explica exatamente isso. A mulher que está amamentando, a gente sabe que é hormonal, vai ter sim uma baixa produção, vai ter uma baixa lubrificação justamente porque ela amamenta. O cérebro ele está preocupado com a questão da amamentação, ele produz mais um hormônio e ele diminui a produção do outro hormônio, que é o hormônio responsável pela lubrificação. Essa mulher não lubrificando, ela vai ter dor na relação sexual. Então, são essas questões todas que a gente pontua nessa consulta que a gente orienta ali de 30 a 40 dias pós-nascimento do bebê. Nossa, adorei, que importante, achei sensacional essa ideia, assim, de antes mesmo da gestação, durante a gestação e pós-parto. Amei, Lid, muito obrigada. Que agradeço, Mari, como sempre. Espero que, se você assistiu essa entrevista, se está aí no seu pós-parto, essa é a nossa dica de hoje. Procure uma fisioterapeuta pélvica para te orientar em tudo que você precisa. Com certeza o seu pós-parto vai ser muito mais tranquilo. Obrigada, até a próxima, Lid. Que agradeço. Quando uma mulher procura um consultório médico, o que ela mais deseja? Segurança, conforto e informação. E hoje você vai entender por que o atendimento da Urogine é diferenciado. Nosso atendimento inclui todas as fases da vida da mulher, desde a primeira consulta ginecológica na adolescência, as consultas ginecológicas de rotina anual, para as gravidinhas do pré-natal, as mulheres climatéricas e a menopausa, incluindo as queixas urinárias, diminuição da libido, tudo isso numa estrutura moderna e aconchegante. A minha paixão pela ginecologia e obstetrícia tem 30 anos. Temos catalogadas 12 mil pacientes, 4 mil nascimentos e inúmeras cirurgias ginecológicas. Acompanhe nossas redes sociais com muitas dicas, novidades e informação. Procure @Urogine. Agora a gente vai falar sobre um assunto que toda puérpera com certeza pensa, fala e questiona e tem dúvidas. Depressão pós-parto, baby blues. Qual a diferença entre essas duas palavrinhas, essas duas doenças, posso assim chamar? Quem vai me ajudar com isso é a Ana Paula, nossa psicóloga perinatal. Queria que tu falasse para nós se são doenças e qual a diferença entre depressão pós-parto e baby blues. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, a depressão pós-parto a gente pode pensar mais pela via da patologia mesmo, e o baby blues não. Então eu vou começar falando pelo baby blues, que tem
é bem importante a questão do momento em que essas duas coisas vão aparecer, né? O baby blues é o que pode vir primeiro. Geralmente, baby blues acontece ali entre o segundo e o terceiro dia após o nascimento do bebê e pode se estender até 15 dias, às vezes até 20, 30 dias depois do parto. E a ideia é que está muito relacionada com a chegada do bebê, por isso que acontece ali depois de 2 ou 3 dias depois do parto, porque é mais ou menos o tempo que o bebê, a mãe e o bebê receberam alta da maternidade, foram para casa e aí começa, né, em casa. Na maternidade não tem nada, né? Não, e ainda está elaborando o parto, né, entendendo que o parto aconteceu. Então, quando chega em casa mesmo com aquele bebezinho é que tudo vai começar a acontecer de verdade na rotina, né, entender que realmente aquele bebê chegou. E acho que o baby blues a gente pode entender muito mais como saindo então da patologia, né? Entendendo muito mais como uma função psíquica, como se fosse assim uma abertura para o materno. Então, ele é, entre aspas, benigno, né? A gente pode entender como uma vivência assim importante até. Porque a partir de todas essas mudanças, claro que às vezes vai ser um pouco difícil, porque a mãe pode se sentir incomodada, insegura, com medo, né, com um humor muito variável, ela pode chorar, inclusive, mas não quer dizer que isso seja necessariamente algo ruim, né? Aquilo vai passar, é importante que passe, daí mais ou menos naquele prazo que eu falei, né, 15, 20, até no máximo um mês depois do parto, esse baby blues ele tem que passar. Mas ele, por mais que seja um pouco difícil, desafiador, né, ele é bom, ele é um sinal de que essa abertura para o materno está acontecendo, né? E eu acho que é legal a gente sair de um lugar onde a gente pensa que a causa do baby blues é só hormonal, porque mesmo nas situações em que não aconteceu o parto, por exemplo, na adoção, os pais adotivos eles também podem viver um baby blues. Olha só. E os pais de prematuros, por exemplo, né? Nos casos de prematuridade, baby blues, ele não vai acontecer naquele período que eu te falei ali dos 2, 3 dias depois do parto. Ele vai acontecer quando o bebê receber alta. Então, é isso, assim, tem muito mais a ver com a chegada do bebê em casa, né? Em casa, simbolicamente falando, assim, na família, vivenciando mesmo aquele dia a dia com a chegada do bebê. Né? Entendi. E aí, assim, se passar desse um mês após o parto... Vai para outro degrau. Isso, já é outra coisa, porque provavelmente vai ter mais intensidade nesse sofrimento. Então, a gente já entra pela perspectiva da depressão pós-parto, né? Aí tem que ver qual que é a intensidade desse sofrimento, por quanto tempo a mulher tem que sentir, para ser depressão mesmo, a mulher tem que sentir os sintomas por mais de 2 semanas, né? Depressão não é só choro e tristeza, né? Pode ter alteração do sono, alteração do apetite, ela pode ficar irritada. Eu acho uma coisa muito importante também é que não pode, ou preocupante, né? É um sinal de alerta quando interfere no vínculo da mãe com o bebê. Entendi. Né? Esse é um grande sinal de que essa mulher realmente está precisando de auxílio. E qualquer abordagem que for feita com essa mãe sempre vai ter que ser na perspectiva de favorecer o máximo possível esse vínculo com o bebê e acolher. Sim, né? sem dúvida. Porque realmente que é o não... que a gente precisa nesse momento, né? Isso. E não adianta me crucificar, porque eu não tenho controle do que eu tô sentindo, né? Isso. E com a chegada do bebê, o que acontece? Essa mulher, ela não dorme mais como dormia antes, ela não come mais como... Não toma se banho, cuida mais. Não vive, não sai. Isso, não se reconhece naquele novo corpo. Então, tem muitos processos psíquicos acontecendo aí, né? Sem dúvida. E a partir do momento que ela vivencia isso com dificuldade, né, com sofrimento, ela precisa de ajuda profissional, né? E quando a gente fala em baby blues ainda, a gente consegue relacionar com falta de apetite, sono, ou daí não? Baby blues ficaria só a parte da melancolia? Pode ser que sim, é tudo tão individual que é um pouco difícil de responder, né? Mas talvez um grande
principal critério para a gente saber se é baby blues ou não seja o tempo. Se está dentro dos primeiros 20, 30 dias, provavelmente é baby blues, né? Então, tô sentindo tudo isso que tu falou, alteração do apetite, o que mais que tu disse? Do sono também. Do sono. Provavelmente vai ser do próprio baby blues, se tiver dentro desse tempo. É algo assim que não precisa ser medicalizado, a mulher não precisa de um tratamento, né? Porque faz parte e é algo que é importante de estar acontecendo. É um sinal de que ela está vivendo aquela vulnerabilidade, aquela fragilidade, mas no sentido de uma abertura, para ela poder se apaixonar por aquele bebê. Né? Ela tem que abandonar um outro lugar para ela poder viver aquilo, né? Se conectar com o seu bebê. Sim. Então é uma abertura mesmo. Né? Então faz parte e é positivo. É positivo, apesar de ser difícil, né? Mas não é algo que precise de medicação. Daí o problema é se o tempo se estende. Isso. Aí sim a gente precisa analisar essa família, principalmente essa mãe, para fazer o que é necessário para que ela saia dessa situação de tristeza, falta de sono, de apetite, porque pode desencadear diversos outros problemas também, né? Sim, inclusive de vínculo com o bebê, o que pode inclusive afetar o bebê. Então é uma bola de neve que a gente não quer, né? Para preservar o bem-estar da dupla ali, né? Claro. Mãe e bebê. Então é isso mesmo que tu falou. Nossa, gostei muito de entender e hoje eu sei mais sobre esse assunto que realmente gera muitas dúvidas entre as mães quando a gente fala em depressão pós-parto. Tudo é depressão pós-parto, mas aí, poxa, durou uma semana, então não era depressão pós-parto. Então agora ficou muito mais claro na minha cabeça, eu espero que tenha ficado na sua também. E lembrando, frisando, que se passar desse período é muito importante procurar um profissional. E é claro que se já lá no comecinho quiser já ir conversando com um profissional, eu acho que fica tudo mais fácil quando tu divide os teus sentimentos com alguém que entende, que te acolhe, que te abraça, né? Isso, verdade. Inclusive durante a gravidez, isso já pode ser olhado. Sem dúvida. Adorei, querida. Muito obrigada por dividir conosco tanto conhecimento e te desejo sucesso nessa nova fase da tua vida, de estudos. E a Ana vai dar uma pausa aqui nas gravações, mas ela volta depois com mais conhecimento para dividir aqui conosco, né, querida? Isso mesmo. Obrigada, sucesso e até a próxima. Nos vemos em 2021. Sim, obrigada. Obrigada mesmo.